Então, eu anuncio o Daniel, que vai ele mesmo anunciar o tema da sua exposição. Há uma retificação de título e ele vai esclarecer as razões dessa retificação. Nesse caso, facultamos ao próprio expositor esta tarefa de elucidação. Ok, Daniel? 30 minutos, ao tempo de 5 minutos eu te aviso. Ok, obrigado. Obrigado, Fausto, em primeiro lugar, pelo convite. A Aline, pela organização e logística também, todo o pessoal do evento, do hotel também. Bom, eu vou falar sobre o meu título, que é o título que eu trouxe desde Porto Alegre, né? Desde a Unicinos, na verdade, que é a universidade que eu estudo e que eu concluí o mestrado lá. Então, o título do meu trabalho, que está virando mais ou menos um artigo, é Monitoramento de Ligações e Economias Conversacionais em um call center de referência no Rio Grande do Sul, o caso NET. E aí, a diretoria do evento também colocou como um título Vigilância contra a Vigilância no contexto e processos de call centers. E faz sentido também porque eu vou trabalhar um pouco dessa contra-vigilância, não que eu tenha trabalhado esse conceito surgiu depois, mas a minha pesquisa em termos de caminho e intencionalidade é um pouco uma questão de contra-vigilância. Espero que eu consiga falar um pouco disso. E para início, eu vou apresentar um pequeno vídeo do YouTube do Fábio Porchat, que faz parte do Porta dos Fundos, que é um canal brasileiro, seria Puerta de los Fundos em espanhol, Puerta de los Fundos, que é um canal que se notabilizou aí, desde 2013 para cá, um humor muito forte. Então, é um pequeno vídeo de 3 minutos sobre call center. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Goretti, que posso ajudá-lo? Entendi, então o senhor quer trocar para o endereço residencial, ok. Upgrade para o plano premium e colocar em débito. Ok, só um instante. Senhor, desculpe pela demora, tudo resolvido, tá? E seu protocolo já foi enviado por SMS. Não precisa notar nada, tá doido? Milagre? Tá não, que isso, bobo. Não precisa pisar o Papa, não. Bom dia, ótimo dia pro senhor e pro Papa. Ah, tá bom. Bom dia, que posso ajudar? Certo, um instante, por favor. Pronto, tudo resolvido, tá? Acabei de atualizar seu cadastro, já agendei a visita do técnico pro dia 15 horário comercial, ok? Tá ótimo, muito obrigado, gentileza sua. Ó, a senhora se comportou tão bem que eu vou mandar até um técnico gostosão aí pra senhora. Eu mando horário comercial que teu marido tá trabalhando. Tô doida, beijo. Ih, beleza, pausa lanche. Oi, Beth, sou eu, Goretti. Tudo bem, querida? Liguei pra bater papo. Como é que tá aí, tudo corrido, né? Aqui não, que agora a coisa é outra. Nossa, mas nem se compara, sabia? Quero saber de novidade. O que me conta de novidade? Sei, tô na mesma, né? Sisteminha de... Sei como é que tá Jorge, supervisor. Infernizando a vida. Aquilo é um mala. Aquilo é um... Continua enchendo o saco, negócio de feedback. Ai, que inferno. Vem tudo aquela coisa. Ah, não pode, tem que ter, tem MA. Ai, que inferno. Menina, não, eu te falei que a coisa é outra. A operação que eu tô agora tem um sistema novo. O que a gente faz aí com aquela muvuca, com aquela galera toda, aqui tem uma filazinha mini de PA resolvendo tudo. É isso que eu falei. Tô falando. Verdade. Tô te falando. Tem estresse não. O login é que a senha é só. Você clicou uma senha, começa a surgir tudo na tela. Pá, pipoca tudo. Não tem mais aquele negócio de alt-tab procura. Cadê alt-tab procura? Cadê? Não tem. Acabou. Aquilo é do inferno. Meu dedo tem cara até hoje. Do trabalho, sua maluca. Não vem com essa. Mainframe, você tá brincando, né? O sistema joga tudo automático ali, resolve tudo. Um instrutor aqui fofo. Um peitoril largo. Menina, vai dar aqui a caçapava, aquele peitoril que você pode até fazer a plantação sem terra, fica lá dentro. Uma pena que o treinamento ficou curtinho com esse novo sistema. Por mim, eu ficava treinando com ele há 6 anos.
Casa, comida, roupa lavada e sistema. Não deu nem tempo de mostrar meu currículo aí. Ah, louca! Claro que é tudo assim. Por exemplo, se o cliente pede pra cancelar, eu clico num botão, já suja a tela e já vem tudo certinho assim pra gente convencer ele a mudar de ideia. Aquelas 500 mil, tá? Aquilo acabou. Não tem mais que ficar louca procurando quem é que abriu o quê. Não tem nada disso. O negócio de, como é que fala? Ô, gente, é um nome gringo, não sei. É estúdio. Não sei o que é estúdio da G4. Funciona muito. Ué, tô te falando que funciona. Só não funciona melhor que o Clebão do suporte. Até vou marcar com ele agora. Menina, vou sair daqui e vou dar uma suportada. Um beijo. Tchau. Clebão, sou eu. Bom dia, meu nome. Bom, esse vídeo ele está fora do Porta dos Fundos. Ele é para uma companhia, estúdio, né, feito pelo Fábio Porchat, que vai tomando conta de vários canais da internet. E o pessoal do Porta dos Fundos vai tomando cada vez mais conta das novelas da Globo também. Então, apesar do caráter humorístico, que está na minha dissertação o contexto do Porta dos Fundos, porque eles analisam muito e fazem muita piada com o telemarketing, mas eu vou tomar uma postura um pouco mais séria e depois eu posso, ao longo da exposição, entrar um pouco nesses processos, explicar, fazer entender por que seria interessante trabalhar com esse canal de humor. Então eu vou fazer uma pequena leitura do texto, que pode virar um artigo, e vou fazendo alguns comentários em cima, né? Em primeiro lugar, se trata de perceber uma ambiência configurada em torno do telemarketing. E, em termos mais metodológicos, a gente tentou interpretar e analisar essa espécie de micro-sociedade. Então eu vou começar lendo algumas coisas. Então, um espaço interessante para verificarmos a questão da vigilância é o monitoramento de ligações sofrido pelos operadores de telemarketing, que não sabem qual ligação será ouvida e avaliada. Depois disso, há uma nota de qualidade sobre o atendimento observado. Isso implica uma série de mecanismos de raciocínio e exemplos que possam interessar a pesquisa e outros pesquisadores, pois analisam a própria empresa como se isso fosse uma espécie de modelo de sociedade dentro do local de trabalho. Então, a empresa observada é a Contax, que fica em Porto Alegre e trabalha com a NET. Então, o produto NET ele é muito... Ele por vezes é muito caótico, ele é muito complexo. Né? TV a cabo, internet, e telefonia fixa e celular. E eu trabalhei nessa empresa por 2 anos e meio. E a Contax é uma empresa que tem em vários estados brasileiros e pela América Latina também. Sigo, então. Esse exemplo da monitoria, quero mostrar também, analogamente, uma lógica que impera nas redes sociais digitais, onde não se sabe exatamente onde se acerta ou se erra, apenas se aposta. E aí, com as apresentações ao longo da semana, eu fiquei pensando em alguma coisa relacionada ao seguinte: as câmeras, os trabalhos que trouxeram a questão das câmeras de vigilância. Eu estive pensando que se poderia haver uma questão de justiça na câmera. Uma câmera neutra, e a câmera conteria toda a justiça do mundo. Então, um olhar neutro que diria: sim, mas como é que a gente se comportaria? Teria que entender tudo de justiça para poder se comportar livremente frente a uma câmera. Inferências da semana, né? Outra inferência que eu andei fazendo é que nós viveríamos uma espécie de sociedade em que nós nos preparamos cada vez mais para a fama. Então, se há câmeras em todos os lugares,
além de vigilância, o indivíduo passa a se preparar para a fama, questão de ator social, ator em rede também. E como se preparar para essa naturalização do ser famoso? Sigo no texto, então. Fazemos uma aposta em nosso comportamento e, como toda aposta, ela terá um retorno também oblíquo. Isso se adequou ao pensamento do nosso grupo de pesquisa na Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, com o orientador Jairo Ferreira, da linha de pesquisa Mediatização em Processos Sociais, colega do Fausto, né, professor Jairo Ferreira, onde a tese central da mediatização na sociedade é que vivemos um tempo de incerteza e indeterminação. Quer dizer, na linha de pesquisa que eu estou falando, mediatização em processos sociais, há várias teses. Algumas teses mais micro e algumas teses mais abrangentes. Elas podem ser mais sociológicas, mais filosóficas, de orientação e destino da humanidade. Então, como um caráter prévio, o nosso orientador, Jairo Ferreira, trabalha com a questão de que vivemos uma incerteza e indeterminação nos processos. Daí a investigar toda a literatura moderna, pós-moderna, sobre a questão de indeterminação do presente, é um outro passo. A gente trabalha com pequenas hipóteses um pouco mais abrangentes para entendendo o lugar de onde a gente está e fala, né? Então, dando sequência ao texto, aliás, queria também ressaltar uma outra coisa em termos de incerteza e indeterminação. Sobre a semiótica e sobre a questão do interpretante, como é visto isso, como isso é visto lá na Unicinos. Indeterminação dos valores sociais. Há uma dificuldade em caracterizar e conseguir comunicar por consenso o interpretante das interações sociais. Isso gera uma lógica de estranhamento social. E eu trabalhei com a categoria de estranhamento durante a dissertação. Eu trabalhei com 3 categorias, poderia chamá-las de heurísticas, que seria o estranhamento, a incomunicabilidade e a ancestralidade. E aí a ancestralidade seria o caráter primitivo, a agressividade verbal na relação de cliente com atendente, a agressão verbal, e isso um pouco estendido para a sociedade inteira e para a internet. Sigo. Temos assim uma empresa regida pelo processo de segurança da informação, que se torna fetiche, regulação e educação. Então, nesse caso, o importante são criar regras para ações futuras. Sigo. Os supervisores e coordenadores, com as suas planilhas e índices de comportamento, fazem de tudo para que as informações da empresa não saiam dela. Vide a impossibilidade de o operador ter um caderno de anotações na sua posição de atendimento. Então, nesse caso, a norma é contrariada várias vezes. Porque a norma diz, não é possível ter um caderno de anotações na sua posição de atendimento. Mas como é que aparecem cadernos de vez em quando nas posições e eles permanecem a jornada inteira de trabalho? Então, como é que funcionaria essa lei, essa norma e o desvio a essa norma? Dando sequência, com este caso, os operadores de telemarketing costumam explicitar lógicas diversas no uso das informações em termos de valor e circulação das mesmas. Nesse caso aqui, entra um pouco da psicanálise. Não a teoria psicanalítica, claro que ela também um pouco, mas a situação analítica
no qual o indivíduo, analisando, ou paciente, ao falar por muito tempo com o seu analista, acaba desenvolvendo uma capacidade X de argumentar, de contrapor, de criar. E o motor intencional da minha ida, tanto ao trabalho como fazê-lo, tornar esse trabalho na central de relacionamento como pesquisa, foi um fato de estar em análise por um tempo. Sigo. O ambiente do call center é marcado por uma constante conversação e negociação sobre as premissas do atendimento, que mudam praticamente todos os dias, gerando indeterminações e necessidade de adaptações ao vivo, em directo, dos funcionários. As premissas do atendimento mudam praticamente todos os dias. Trabalha-se com uma lógica de validação das atitudes, onde o comportamento da maioria, em confronto com a monitoria, legitima certas práticas e vai modificando o mecanismo avaliativo dos monitores de qualidade. Em todos esses casos, vigiar a vigilância é um mecanismo empregado pelos operadores como dialética comunicacional, onde o silêncio da monitoria, a lei do outro, é combatida com as constantes, diárias, trocas de informações entre os trabalhadores, tentando mover o olhar oblíquo dos observadores ascéticos. Então, uma das hipóteses, inferências, seria que a conversação dentro da central de relacionamento constante, no intervalo, com um colega ao lado, nos corredores, nos bares fora da empresa, no ônibus, na van que leva grande parte dos funcionários para casa, dependendo da hora em que eles trabalham, essa conversação ela jogaria na sua relação, na sua complexidade, de muita gente conversando sobre problemas que surgem todo dia, moveria o olhar da monitoria. E a monitoria teria que se reatualizar todo dia. E também há uma lógica consciencial, na qual a monitoria precisa trabalhar com o seguinte sentido: nem tudo que é agressão verbal, agressão, nem tudo que é agressão verbal é punido. O que passa, o que pode ser feito ou não? E aí, se vocês forem imaginar trabalhar num lugar que, em primeiro lugar, paga pouco, né? Um call center, para quem está trabalhando no nível 1, né? Que é o chamado nível 1, que foi onde eu trabalhei durante 2 anos e meio. Pelo menos, para aguentar aquele estresse diário do trabalho, pelo menos você briga. E quando você briga com alguém, sendo que você, atendente, pode fazer de tudo menos falar palavrões, porque aí você é demitido, pode ter outros problemas, pelo menos você briga, e ao brigar você tem uma descarga. E pensar, mas será que não é uma profissão boa para ter um tipo de descarga todo dia? Por mais que você receba ofensas, você ter esse tipo de descarga, que é praticamente um gozo do corpo. Deixa eu seguir. Nosso intento aqui é puramente empírico, especulativo e calcado nas impressões surgidas durante o semestre 2003-2 na disciplina Mediatização Aportes Metodológicos. O esforço maior do professor Jairo Ferreira foi mostrar que o pensamento abdutivo e a analogia são o que melhor se encaixa aos modelos comunicacionais de construção de casos desconhecidos. Então, para tanto, eu vou falar
um primeiro esquema interpretativo bem simples, que mostra os lugares de fala dos sujeitos envolvidos nos processos e tentativas de entendimento e pretensões de validez, com as suas possibilidades ou impossibilidades de enunciação. Então, em primeiro lugar, a monitoria não conversa com o operador. Ela emite notas de qualidade, notas qualitativas de 0 a 10 para o supervisor sobre o operador, para que o supervisor depois fale para o operador. E o supervisor, ele conversa com o operador. Ora, se o supervisor conversa com a monitoria, eu botei aqui como não interessa. É claro que de certa forma sim, mas para o operador isso não está muito em questão se o supervisor conversa com a monitoria. Realmente não está quase nunca em questão isso. E o último elo da cadeia, o último polo, o operador escuta, ouve conversas aleatórias, conversa com o supervisor, não conversa com a monitoria. Então eu sigo. Não devemos nos impressionar com o que não é impressionável. Quero dizer que o operador de call center, na maioria das vezes, conversa sozinho, ou que, na maioria das vezes, ouve conversa dos outros, dos colegas, dos outros atendimentos, os gritos de outros atendentes, as falas do supervisor. Mas ele não conhece a voz da monitoria, ela é invisível, nem fica mesmo na própria empresa, porque é terceirizado, né? A empresa trabalhada era a Contax, mas o chefe da Contax é a NET. Então você é um funcionário da NET e da Contax. Então, esse funcionário muitas vezes não sabe o horário em que foi monitorado. Não se sabe por que essa ou aquela ligação foi. Se diz na maioria dos casos em que a primeira ligação do dia que você atende é a que é monitorada. Mas veja, isso circula pela central e isso vai se modificando com o tempo. Isso não pode ser tomado como a verdade. Então, no dia a dia, as pessoas se usam de uma economia consciencial para suportar a lógica da mudança contínua numa central de relacionamento que paga o seu salário. Então você vai internalizando algumas práticas. E internalizar práticas é o que se falou aqui durante o congresso, né? Essa lógica implica um pouco do pai da psicanálise, que pode ser perverso muitas vezes no processo educativo. Então, a monitoria se interpõe elogiando o que nem foi tão bom e se cala, se isenta do que foi muito bom. Quer dizer, eu pergunto, então para onde vai o que foi muito bom no atendimento e que a monitoria se calou? Para o abismo indiferenciado das comunicações, dos projetos, dos programas? Só que esse bom, que muitas vezes não é falado, não é dirigido ao operador, ele é formativo, ele constituiria essa relação. Mas nós nos calamos muitas vezes sobre ele, sobre esse bom, né? Para ressaltar aspectos negativos e tal. E um exemplo interessante para pensar... Para pensar uma lógica de trabalho, aliás, como o Fábio Porchat mostrou aqui no vídeo, é o seguinte, é uma empresa, e várias empresas dessa, você pode tirar a nota 0 muitas e muitas vezes, e mesmo assim você não ser demitido. Ao longo do tempo, o seu supervisor vai lhe chamar e vai dizer, olha, há algum problema e tal, e a pessoa geralmente tende a tirar uma nota melhor, parece que a monitoria ouve algo melhor, mas o que se move ali naquele meio ali
nessa circulação entre a modificação do comportamento do monitor, do operador, desculpa, o operador de telemarketing, e esse olhar, né, que jogo que foi feito e que daqui a pouco vem uma nota 8 ou 10, e isso resolve problemas e melhora a relação no ambiente de trabalho, já que você tirou uma nota boa. Mas, enfim, você tirar 0, 0, 0 sempre, durante muito tempo, isso não demite efetivamente o operador. Então tem uma lógica bastante paradoxal nessa empresa, nessas empresas que eu procurei trabalhar. Um grande paradoxo comunicacional e injunções paradoxais. Esse foi o motivo intencional que surgiu lá no início do processo da dissertação, lá pensando como eu faria um projeto para o mestrado. Então, fazemos uma aposta no nosso comportamento e, como toda aposta, ela também terá um retorno oblíquo, que é basicamente pensar a questão da tentativa na comunicação. Esta proposta é um adiantamento para o novo mundo digital que se solidificou ou liquidificou nas redes, onde não sabemos muito bem o que está acontecendo. Então, que animal é este? Que bicho é este? Do comportamento da monitoria isenta, asséptica, não seria o mesmo do Orkut, sumido, e do Facebook? Gostamos disso, conversamos sobre isso, isso é um segredo? Pergunto também, isso não está muito bem codificado? Quem codificar isto é quem? Notar que os estudos sobre a vigilância, notadamente da autora Fernanda Bruno, se aproximam de pensar o fenômeno como efeito de um processo social em termos de alguma positividade, onde o expor a vida a ser visto seria a única saída para uma pós-modernidade incerta, indeterminada e ambivalente. O sujeito se constituiria mostrando-se. O ser se daria a ver nesta exploração da subjetividade e também da banalidade cotidiana. O operador de telemarketing, que não recebe informações diretas do mecanismo de monitoração, não recebe informações faladas, recebe apenas notas e alguns feedbacks escritos, nos quais ele tem que se levantar da sua posição de atendimento e ir até a mesa do supervisor. Então, esse operador de telemarketing sobrevive por uma lógica aleatória, oblíqua e indireta de aposta. O mecanismo de atendimento, ou seja, a sua prática, está voltada para um fora do quadrante supervisão, monitoria. Pois geralmente o operador não refere ou não pode referir os procedimentos internos da empresa. Então esse é um grande paradoxo de você aprender como atender, mas muitos processos você tem que se calar. Por exemplo, quando um cliente quer fazer a portabilidade e tem 5 dias úteis para esperar. Mas há uma série de mecanismos implicados e complexos ali no meio, muito problemáticos, que o operador precisa realmente se calar, porque muitas vezes, se ele disser como funciona realmente o software e o sistema, ele pode ser realmente punido pelo seu supervisor e pode entrar num estranhamento radical com o seu cliente, né? E uma última referência que vem dos motivos intencionais, por que eu estudei esse objeto, é o seguinte. Aí cito um filósofo, que é o Spinoza. Em termos de entendimento, supomos esta seria uma melhor saída alternativa no processo. Para o filósofo Spinoza, isso seria viver uma paixão triste,
pois o homem está distanciado do bem, ou seja, da sua potência de agir, das ações e mesmo das paixões alegres que estão um passo atrás das ações. Só que Spinoza fala de Deus, de atributos, de modos, o ser humano como modo, mas é só para dar um exemplo de onde vem um fundo intencional para pensar as relações e pensar também um pouco as relações de afeto. Aumento ou diminuição da potência de agir. Então era natural analisar uma empresa de call center e perceber quando o sujeito sofreu, quando ele se tornou ativo, quando a sua potência de agir foi elevada, quando ela foi secundada. Então era mais ou menos normal trabalhar com isso aí. Mas, efetivamente, hoje em dia não estudo mais tanto esse filósofo. Mas, enfim, em termos de fundos intencionais, foi o que eu quis apresentar aqui no CISECO. Ok? Obrigado.